Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a aplicar esse efeito de recorte com fontes sobre imagens e também a aplicação de algumas texturas aqui no Inkscape. Então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final e eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais conteúdos como esse, beleza? Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiramente eu vou criar uma nova prancheta vindo aqui em arquivo e clicando aqui em novo. Depois nós vamos configurar voltando aqui em arquivo e clicando em propriedades do documento. Aqui vamos colocar o formato para pixels, a largura em 1920 e a altura vamos colocar em 1080 pixels como já fazemos aqui no canal. Depois é só fechar, ajustar o box lateral, puxando e arrastando com o botão esquerdo do mouse e pressionar a tecla número 5 para ajustar na tela. Em seguida eu vou importar uma imagem aqui para dentro do Inkscape, então vou vir aqui em arquivo e vou clicar aqui em importar. Em seguida eu vou selecionar uma imagem que eu já tinha separado com o mesmo tamanho da prancheta. Perceba que ela está com 1920 pixels de largura por 1080 de altura. Vou clicar em abrir, depois vou confirmar em OK e vou ajustar a imagem aqui na prancheta. Dessa forma já está bom. Vou vir aqui em camada e clicar aqui em camadas e objetos e vou trancar essa camada da imagem clicando aqui no cadeado na parte de cima. Prontinho, agora o que nós vamos fazer é criar um retângulo por cima dessa imagem. Então vou vir aqui na ferramenta retângulo, vou dar um clique aqui no início e vou vir até aqui onde eu quero fazer o efeito com as fontes sobre a imagem. Depois eu vou vir aqui na aba preenchimento e contorno. Se o seu não estiver aqui em cima, você pode vir em objeto e clicar aqui em preenchimento e contorno. Aqui eu vou ajustar a opacidade aqui na parte de baixo para 100% e depois que você fizer isso, você pode vir aqui embaixo e selecionar algum amarelo ou outra cor da sua preferência. Eu vou deixar o amarelo para seguir o exemplo da thumbnail. Depois eu vou vir aqui do lado esquerdo, vou clicar na ferramenta de texto e vou criar aqui uma caixa de texto. Bom, aqui eu vou escrever as mesmas coisas que eu escrevi na thumbnail. Então aqui eu escrevi fonte, vou selecionar e vou colocar aqui a cor preta para vocês verem. Depois vou clicar no seletor, vou clicar aqui na extremidade com a tecla Ctrl pressionada e vou aumentar para ajustar aqui onde eu quero. Então vou deixar aqui e já vou fazendo o planejamento de como vai ficar depois que eu fizer o recorte. Então vou deixar aqui a palavra fonte e agora vou fazer outras palavras da mesma forma. Então você vai fazer e vai colocar aqui de uma forma ordenada, seguindo aí o alinhamento que você quiser. Vou acelerar um pouco o vídeo agora para vocês verem. Prontinho, já fiz aqui os textos e perceba que eu deixei aqui cada palavra separada. Então quando você for fazer as palavras, você pode criar aqui um novo box de texto para ficar mais fácil de você movimentar. E você pode alinhar arrastando com o botão esquerdo do mouse ou com as setas do teclado. Eu prefiro fazer com as setas do teclado porque fica um alinhamento um pouco melhor. Depois você vai organizar como você quiser e com a tecla Shift pressionada você vai selecionar todos os textos que você fez. Perceba que eu selecionei aqui todas as camadas de texto. Vou vir aqui em cima na aba caminho e vou clicar na opção converter em caminho. Prontinho. Depois que eu fizer isso, eu vou alinhar e deixar aqui onde eu quero. Aqui para mim já está bom. Se você quiser, você pode aumentar clicando nas extremidades e com a tecla Ctrl pressionada, você pode ir redimensionando e fazendo da forma que você achar melhor. Bom, aqui para mim já está bom, vou deixar aqui dessa forma. Depois eu vou pressionar o atalho Ctrl G para agrupar. Você também pode vir aqui em cima em objeto e clicar na opção agrupar. Em seguida, eu vou selecionar com a tecla Shift pressionada esse retângulo de trás que eu fiz amarelo. Então estou aqui com a fonte selecionada e o retângulo de trás. Eu poderia fazer o recorte disso aqui vindo simplesmente aqui na aba objeto, clicando aqui em clipe e aqui em aplicar clipe inverso. Perceba que aqui ele já vai fazer o recorte, mas eu não vou fazer dessa forma porque existe uma outra forma ainda melhor. Então vou voltar aqui pressionando o Ctrl Z, vou selecionar novamente a fonte e o fundo e vou vir aqui no construtor e vou dar um clique. Por que essa forma é melhor? Porque quando você for fazer o sombreado, ele vai fazer também o sombreado interno dessas fontes e fica ainda mais bonito no resultado final. Então vou vir aqui, vou vir na ferramenta construtor excluir
e vou ir clicando e excluindo as partes internas das fontes. Então é só clicar e arrastar sobre elas. Então vou começar aqui por essa parte que pega o rosto, e o legal é fazer justamente essas partes aqui abertas para dar um efeito ainda melhor. E depois você pode dar apenas um clique nas outras fontes para fazer esse recorte interno. É bem simples, com apenas um clique ele vai fazendo esse recorte e deixando aqui vazado. Repare que eu não estou cortando essas partes internas que fazem parte da letra, apenas a parte que vai ficar vazada. Depois que estiver tudo feito, eu vou vir aqui em cima, vou clicar aqui em aceitar e depois vou apertar novamente o atalho Ctrl G para agrupar. Agora o que eu vou fazer é duplicar essa camada pressionando o atalho Ctrl D e vou colocar aqui embaixo na cor preta. Perceba que eu já fiz aqui. Agora com a seta do teclado eu vou arrastar e aqui embaixo eu vou ajustar o desfoque. Vou colocar um pouco de desfoque aqui, aproximadamente 13%. E depois eu vou vir aqui em cima e vou vir nessa opção, descer a seleção um nível. Depois você pode vir aqui, pode selecionar essa parte amarela e colocar um pouco para o lado. E você consegue selecionar melhor a sombra que acabamos de fazer. E aqui com a seta do teclado você pode colocar um pouco mais para o lado. E depois você faz o ajuste da parte amarela colocando aqui na prancheta. É bem simples. Você também pode selecionar a sombra e vir aqui na opacidade e colocar aqui para o lado esquerdo para fazer uma sombra um pouco mais suave, como eu estou fazendo aqui. Bom, dessa forma aqui já está bom para mim. E para finalizar e ficar ainda mais legal, eu vou aplicar agora um efeito de textura nessa parte amarela. Só que antes eu vou duplicar para não aplicar diretamente aqui nessa camada, porque depois eu posso vir aqui, trocar a cor e editar novamente. Então com essa camada selecionada, eu vou apertar o atalho Ctrl D para duplicar. E nessa nova camada que eu acabei de criar, você pode deixar ela selecionada e você pode vir aqui em filtros. E existem vários tipos de textura. Aqui eu vou vir na opção relevos e vou clicar lá embaixo na opção tela de linha. Perceba que aqui eu consigo aplicar essa textura bem legal. E depois eu posso vir aqui na opacidade e suavizar colocando aqui para o lado esquerdo. Olha que bacana. E aqui eu fiz exatamente como vocês viram aí na thumbnail. Como eu dupliquei a camada, perceba que ao afastar o efeito aqui, a camada de baixo ainda está lisa. E aqui eu posso colocar o efeito exatamente em cima. É bem simples e prático de fazer. E depois que você estiver satisfeito, você pode vir aqui, ajustar o tamanho, arrastando o box para o lado. E você pode salvar a sua arte. E para isso você pode vir aqui em arquivo, clicar aqui em salvar ou salvar como. E salvar em SVG, que é o arquivo editável aqui do Inkscape. Agora, se você quiser exportar isso aqui como uma imagem JPEG, por exemplo, você pode vir aqui em arquivo, clicar aqui em exportar, e aqui na opção de baixo você vai trocar para a opção JPEG, que fica aqui, e vai clicar em exportar, que ele vai salvar na mesma pasta que você salvou o seu arquivo em SVG, que é o arquivo editável do Inkscape. Prontinho, aqui a minha arte já está pronta. E agora você pode aplicar esses mesmos efeitos para criar artes incríveis e evoluir com as suas habilidades aqui no Inkscape.